Olá, está começando mais uma edição do TCE Notícias. Contas de Planalto da Serra, Nova Brasilândia e Tesouro são apreciadas pelo plenário. Conselheiro Valdir Teis orienta gestores sobre execução de recursos e prestação de contas no Encontro Mato Grossense de Municípios. Os detalhes agora no TCE Notícias. Durante a sessão ordinária, o Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável às contas de governo das prefeituras de Planalto da Serra, Nova Brasilândia e Tesouro, referentes ao ano de 2023. Acompanhe como foram as apreciações desses balanços. O conselheiro Campos Neto relatou as contas municipais de governo da Prefeitura de Planalto da Serra, exercício 2023. Na apreciação do processo, foi apontado que o município teve, por um lado, insuficiência de arrecadação ante ao orçamento projetado, porém, manteve o equilíbrio com a redução de despesas. Nesse sentido, destaca-se que o exercício foi encerrado com superávit financeiro, houve economia orçamentária e a dívida consolidada líquida se apresentou dentro dos limites legais. Pelo exposto, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2023, da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra. Continua Vossa Excelência com a palavra para relatar o processo número 8 da pauta. Obrigado, presidente. Trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia. Relatando também essas contas, o conselheiro Campos Neto apontou registros de excesso de arrecadação, economia orçamentária e suficiência financeira para a quitação das obrigações de curto prazo do Poder Executivo Municipal. O relator detalhou a falta de aplicação do percentual mínimo de 25% do orçamento em educação e justificou o afastamento desta irregularidade ao emitir parecer prévio favorável à aprovação das referidas contas públicas. É preciso considerar que há nos autos diversos elementos que atestam que tal fato ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da gestora. Em resumo, restou demonstrado que a situação irregular ocorreu porque houve em novembro de 2023, quando o planejamento orçamentário do ente já estava em execução, o município obteve uma grande e imprevisível arrecadação de ITBI, o que impactou de forma inesperada a receita base. Dessa forma, seria desproporcional exigir que a gestora que não se preocupasse com a qualidade dos investimentos e executasse despesas apenas para cumprir o percentual mínimo. Esse posicionamento está coerente com recente deliberação proferida por esse plenário em situação similar. Ainda na mesma sessão, mas como relator das contas de governo do exercício 2023 da Prefeitura de Tesouro, o conselheiro Campos Neto apontou algumas irregularidades observadas no relatório técnico, porém, que não foram suficientes para afetar a boa execução orçamentária e tampouco os resultados finais do balanço. Sendo assim, o conselheiro relator emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas do município, mas com recomendações para que tais irregularidades não voltem a ocorrer na execução do próximo orçamento. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Valdir Teis, orientou os gestores de todo o estado sobre a correta execução de recursos e prestação de contas públicas durante o Encontro Mato Grossense dos Municípios. Na palestra, sobre o relatório das contas de governo municipais, foram citadas as principais falhas constatadas nos balanços e apontados caminhos para evitá-las. Veja. Encerrando a programação do primeiro dia do Encontro Mato Grossense de Municípios, realizado pelo TCE de Mato Grosso em parceria com a Associação Mato Grossense dos Municípios, o presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, presidiu o painel que discutiu a reforma tributária. Para debater o assunto, foram convidados o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo, o consultor do Senado Federal sobre a reforma tributária, Ricardo Barros, e o conselheiro do TCE, Valdir Teis. O painel teve início com algumas provocações aos debatedores diante da reforma tributária recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte:
quais cidades vão ganhar e quais cidades vão perder com a reforma. A reforma vai acontecer, tudo bem, ela pode mudar, muda governo ano que vem, de repente acaba tudo, Galo, não vai valer nada, de repente tudo isso que a gente está sofrendo hoje, discutindo, pode passar a não valer mais, porque ela vai ser implantada em 2033. Então, eu gostaria de saber até onde, Valdir Theis, qual é o município que vai ganhar e qual é o município que vai perder. Durante o debate, o secretário de Fazenda de Mato Grosso pontuou que o Estado deve perder a arrecadação depois de implementada a reforma. Destacou os pontos principais desta reforma tributária, além dos impactos nos cofres públicos do Estado. O representante do Executivo espera que mudanças sejam feitas antes da reforma entrar em vigor. Como um Estado produtor que nós somos, e com esse novo modelo de tributação, a produção não é mais tributada no estado onde está a indústria, onde está a produção de produtos primários, e sim onde é consumido. E como a gente consome menos do que a gente produz, nós somos um estado perdedor e os municípios também nesse novo modelo. Em contrapartida, o consultor do Senado Federal para a reforma tributária acredita que medidas compensatórias adotadas para a implementação do novo sistema tributário nacional poderão amenizar o cenário mostrado pelo governo de Mato Grosso. Há elementos, há instrumentos previstos na reforma tributária para suavizar e para atenuar esses efeitos na arrecadação do estado do Mato Grosso. Eu citei dois, que é uma transição longa na repartição de receitas para os municípios e para os estados. E isso vai garantir que o crescimento econômico que é esperado em mais de 2% do PIB adicional por causa da reforma tributária, esse crescimento ele sirva para aumentar o bolo tributário da arrecadação. Finalizando as falas, o conselheiro Valdir Theis levantou o público presente ao destacar que, mais que a reforma tributária, o Estado brasileiro necessita de uma ampla reforma política. Para o conselheiro, não adianta uma reforma tributária, principalmente nos moldes desta, que foi aprovada no Congresso Federal, se a conformação política do país seguir da mesma forma. Nossa Constituição é uma Constituição cidadã bonita no discurso, mas quando não impõe obrigações, é bonita para quem quer viver de favor, para quem quer viver às custas do governo, daqueles que contribuem, daqueles poucos que trabalham. Então eu vou encerrar por aqui, porque talvez eu esteja sendo um pouco louco, mas digo o seguinte: se o Brasil não pensar em fazer uma reforma drástica de estrutura do país, o Brasil não dá certo. E essa reforma ainda, eu acho, secretário Galo, na minha opinião, não sou constitucionalista, mas ela é inconstitucional, porque ela afirma com a estrutura do país. Bom, gente, e essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também pela TV Contas, canal 30.2 ou pelo nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até a próxima!